Tudo bem, tudo na paz? Vamos lá então, Prof. Dani Marques aqui. E, gente, olha só, hoje eu vou aproveitar e vou fazer o comentário aí de uma questão que eu coloquei aí nas redes sociais, tá? Coloquei em todas as redes por aí, tá? Naquele formato de vídeo quiz que eu coloco para vocês. E agora eu vou comentar um pouquinho, então, a questão, tá? Até porque já tinha muita gente dizendo que, não tinha resposta e não sei o quê. Calma, né, pessoal? Calma. Não é porque eu não sei que não tem resposta. Daqui a pouco eu vou me deparar com uma questão de matemática ali que eu não sei fazer, a questão de matemática eu vou dizer que não tem resposta porque eu não sei fazer. Calma, calma, calma. Vamos lá, tá? Então, olha só. Primeiro, lembrando, né, pessoal, que essas questões que eu coloco aqui são questões, tá, de concursos públicos, tá? Não são questões minhas que eu elaborei ou coisas assim, tá? Embora eu até faça isso de vez em quando nos meus grupos de estudo, mas aqui não, tá? Então é só questão aí de concurso, tá? Então vamos lá, olha só. A questão era essa aqui, tá, gente? Que dizia, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas. Aí a gente tinha estuda, vence, desistas, estude, vence, desista, estuda, vença, desistas, e assim vai. Bom, primeira coisa, tá, gente? Olha só. Vocês já perceberam, aliás, muita gente percebeu aqui, né, que nós estamos falando do famoso imperativo. Imperativo. Bom, primeira observação acerca do imperativo, gente. O imperativo não é tempo verbal, o imperativo é modo verbal. Tão somente modo, ele não tem tempos dentro dele. Então começa por aí. O que eu tenho é imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Mas o imperativo não apresenta tempos verbais. Começamos por aí. Bom, segunda coisa, normalmente as questões de prova que abordam o imperativo vão exigir de vocês as diferenças entre essas duas pessoas do discurso, tu e você, tá? Por quê, Dani? Porque é o que normalmente traz dúvida. Aliás, o que acontece no dia a dia, a gente não distingue isso aqui. No dia a dia, a gente usa o que a gente acha, achei mais legal tal coisa, sai usando. Tá? A gente não fica pensando, aqui é o tu, então, né? Eu não fico pensando no jingle da Caixa Econômica Federal que diz, vem para a Caixa, você também vem. Eu não fico pensando assim, nossa, que horror, a Caixa Econômica Federal cometeu um desvio gramatical, porque não é vem para a Caixa, você também vem, porque vem é para o tu. Se é o você, deveria ser venha, venha para a Caixa, você também venha. Olha que coisa horrível, né? Pois é, mas seria o correto gramaticalmente falando, tá? Ai, Dani, como é que eu sei disso? Eu vou saber disso a partir do momento que eu estudei o modo imperativo e que eu sei como formar um modo imperativo, tá? Então, primeira observação, imperativo não tem tempo, imperativo é modo. Eu tenho imperativo afirmativo e imperativo negativo. Segunda observação, querido gafanhoto, olha aqui, tá? Na verdade é pequeno gafanhoto, mas você é meu querido, olha aqui. Segunda coisa, tá, gente? De novo, tá? Pode ter certeza. Na hora da prova, eles vão tentar isso aqui, ó. Vão tentar te confundir entre o tu e o você, tá? Vamos fazer um trato? Não pode misturar. Se tu começares a usar uma flexão para o tu, todas as outras flexões serão para o tu. Se tu começares a utilizar uma flexão para o você, todas serão para o você, tá bom? Bom, outro detalhe, vem comigo. Quais são as pessoas do discurso envolvidas no imperativo? Bom, primeiramente, tá? Ó, primeira pessoa do singular, não tem. Por quê? Porque a gente sabe que o imperativo, na teoria, é o modo da ordem. Ordem, súplica, pedido, etc, né? Tá? Cara, se eu vou dar uma ordem para mim, como assim? Vou dar uma ordem para mim, vai e faz o negócio, não precisa te dar a ordem, né? Tá? Então não tem a primeira pessoa do singular, ok? Bom, segunda pessoa do singular, tu. A gente sabe que a terceira pessoa do singular é o ele ou ela, certo? Pois é.
No caso do imperativo, não, tá, pessoal? E aí toma muito cuidado, que muita gente diz assim, ó, né, Dani, o ele se transforma em você. Muito bem, o ele virou um mutante, virou um X-Men, né? Aí ele se transforma no você. Claro que não. O que que acontece? O que acontece é o seguinte, na verdade, o você, semanticamente falando, ele tem o valor de uma segunda pessoa, né? Você vencerá na vida, ó. Você, tu vencerás na vida. Tu vencerás. Tu viu que o valor semântico, o direcionamento é praticamente o mesmo, que muda é a flexão do verbo? Pois é. Tá? Então não é que o ele se transforme em você, é que não tem o ele. Não tem o ele. Tá, gente? O que acontece é que o você, ele busca as flexões na terceira pessoa, no caso, na terceira pessoa do singular. Então, a flexão que seria para o ele, vai ser para o você. Por isso que muita gente diz, né? Ah, o ele se transforma em você. Não é que o ele se transforma em você. Não tem o ele no imperativo. O que tem é o você. Embora você tenha um valor de segunda, a flexão dele é de terceira. Sempre, 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 sempre. Então, qualquer concordância que você venha a fazer com o você vai ser uma concordância de terceira pessoa do singular. Ok? Muito bem. Aí depois nós temos as pessoas do plural, certo? Quais são as pessoas do plural? Vamos lá. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa, vós. E terceira pessoa, eles. Pois é, só que no imperativo não tem o eles. O eles se transforma, entre aspas, porque, de novo, ele não é um X-Men, ele não vai se transformar, tá? O que, na verdade, nós temos aqui é o vocês, que tem praticamente o mesmo valor do vós, tá? Só que a flexão dele é sempre a partir de uma terceira pessoa do plural. Então, ele busca a flexão na terceira pessoa, tá, gente? Então, as pessoas que nós temos no imperativo são tu, você, nós, vós e vocês, ok? Lembrando que a flexão do você e do vocês é sempre encontrada na terceira pessoa, tá? Hora do singular, se for o você, hora do plural, se for o vocês, ok? Fechou? Muito bem. Então, vamos de novo. Imperativo é só um modo, não tem tempos, tá? Dentro do imperativo, eu não tenho a primeira pessoa do singular. Eu tenho o tu, segunda pessoa do singular, o você, tá? Que tem o mesmo valor do tu, porém a flexão do verbo é encontrada na terceira pessoa do singular. O nós, o vós, e não temos o eles, temos o vocês, tá? Que embora tenha um valor semântico muito parecidinho com o do vós, ele busca as flexões na terceira pessoa do plural, ok? Tranquilo? Muito bem. Então tá. Dito isso, pequeno gafanhoto. De novo, eu te falei ali, ó, eles vão tentar te confundir aqui, ó. Eles vão tentar te confundir aqui. Sabe por quê? Vamos lá. Quando numa frasezinha de efeito, para te convencer a fazer alguma coisa, a Coca diz assim, ó, beba Coca-Cola, né? E tu vai lá bem faceiro, né? Se eu te perguntasse qual é o sujeito, aí Dani, não tem como saber por quê? Aí porque ele é inexistente. Mentira, ele é oculto. Tu tens sim como saber. E tu vai saber a partir da flexão do verbo beba. Ah, o beba mostra para mim que o sujeito oculto aqui é o você, porque isso aqui é um imperativo. Dani, mas não poderia ser o tu. Ô Dani, então eu tenho que saber quando a flexão é para o tu e quando que é para o você, com certeza. Tá? Dani, como é que eu faço a flexão do imperativo? Aí é que vem o ponto da questão, gente. A flexão do imperativo, vamos lá. Como regra geral, olha só, como regra geral, ela é uma repetição do presente do subjuntivo.
Lembra do presente do subjuntivo? Aquele que a gente colocava o quezinho na frente da pessoa? Que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam? Pois é, esse é o presente do subjuntivo. O imperativo, a gente repete o presente do subjuntivo como regra geral, tá? Aliás, o imperativo negativo será sempre, 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 sempre regra geral. Sempre. Agora, o imperativo afirmativo tem uma particularidade. Qual é a particularidade? Quando for imperativo afirmativo para o tu, na verdade é o tu e o vós, tá? É a segunda pessoa, tá? De novo, qual é a regra geral? Regra geral, presente do subjuntivo, tá? Qual é a particularidade? É o que está de azul aqui para vocês, te liga, ó. É quando eu tenho o imperativo afirmativo para o tu e para o vós. Por quê? Porque daí ele não vai buscar a sua flexão no presente do subjuntivo. Ele busca a sua flexão no presente do indicativo. E aí tu tira o Szinho. Tá? Então, como é que eu sei que o beba ali é o você? Lembra do presente do subjuntivo do beber? Que eu beba, que tu bebas, que ele beba. Lembra? Que ele beba. Ó, não busquei lá na terceira pessoa do singular que ele beba? Sim, eu falei para vocês que o você busca sempre na terceira pessoa. Então, ó, beba você Coca-Cola. Agora, e se fosse o tu, Dani, como é que ficaria? Bom, vamos colocar de azul aqui para você, ó. Ó, bebe Coca-Cola. Sabe por quê? Porque daí ele busca no presente do indicativo sem o S. Quer ver? Conjuga para mim o verbo beber no presente do indicativo. Eu bebo. Tu bebes. Tira o S, fica como? Bebe Coca-Cola. Formou o imperativo. Então, lembre-se disso. O imperativo, como regra geral, busca sua flexão lá no presente do subjuntivo, salvo uma exceção. Quando? Quando eu tenho um imperativo afirmativo para o tu ou para o vós. De novo, o que eles vão querer é o tu. Pode pensar só no tu, tá? Então, é o imperativo afirmativo para o tu, que busca sua flexão no presente do indicativo e tira o S. Beleza? Dito isso, lembre-se daquilo que eu falei para você no início da explicação. Começou com o tu, segue com o tu. Começou com você, segue com você. Não pode misturar. Ok? Então, nós temos dois verbos ali, né? O estudar e o vencer. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil? Vamos lá. Não, desculpa, nós temos três verbos, né? O estudar, o vencer e o desistir. Vamos pegar e vamos colocar, então, tá? Esses verbos aqui no imperativo flexionando para o tu e flexionando para o você, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer um desenho aqui, peraí. Vamos separar aqui para ficar melhor. Ó, vamos lá, tá? Então, primeiro, vamos começar pelo estudar, tá? Pensando no tu. Olha só, outra coisa, não esquece, ó, estuda ou estude, não sei ainda, bastante, vence ou vença os obstáculos e nunca desista ou desistas. Percebam que nós temos imperativo afirmativo e o último é negativo. Como é que eu sei que o último é negativo, Dani? Porque tem a palavrinha nunca. Nunca, jamais, não, são advérbios de negação. Então, eu vou ter dois imperativos afirmativos. Então, lembra, ó, afirmativo, afirmativo e um negativo, certo? Muito bem. Se for o tu, vamos lá. O primeiro é o verbo estudar. É imperativo afirmativo, sim ou não? Sim. Se é imperativo afirmativo, gente, eu vou manter o padrão aqui, ó. Vou colocar de azul aqui para vocês, tá? Então, ó, tu, imperativo afirmativo,
o que acontece? Onde é que eu busco? No presente do indicativo e tira o S. Então, vamos lá. Eu estudo, tu estudas. Tira o S, fica como? Estuda. Está aqui o imperativo. Para o tu, certo? Seguimos com o tu. Verbo vencer. Eu venço, tu vences. Mas o que a gente faz? Tira o S. Vence. E por último, desistir, tá? Só que agora não esquece de um detalhe. Agora, o último é imperativo negativo. E se ele é imperativo negativo, filho, sempre que for imperativo negativo, ele provém do presente do subjuntivo. Sempre, 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 tá? O único problema é o imperativo afirmativo para o tu e vós, tá? Que daí é presente do indicativo sem o S. O resto é presente do subjuntivo. Aí taca-lhe o quezinho, que eu, que tu, que ele, lembra? Então vamos lá. Desculpa, me engasguei. Qual é o verbo? Verbo desistir. Que eu desista, que tu desistas. Tira o S, dá nada de tirar o S, porque agora é negativo, e o negativo provém do presente do subjuntivo normal, que eu desista, que tu desistas. Então, se eu utilizar como sujeito o tu, pessoal, vai ser estuda, vence e desistas. Ok? Muito bem. Agora, você já chegou à resposta ali, né? Vamos imaginar que fosse o você. Vamos imaginar que fosse o você. Qual é a parte boa do você? Opa, peraí que eu peguei errado aqui, pessoal. Desculpa, tá? Qual é a parte boa do você? Que o você vai ser sempre, sempre, sempre do presente do subjuntivo. O você no imperativo sempre provém do presente subjuntivo, tanto faz se ele é afirmativo ou negativo, esse imperativo, tá? Só não esquece que a gente busca na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá? Olha só, tá? Qual é o verbo aqui? Primeiro, estudar. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Então, estude você. Então, a flexão aqui para o você é estude. Estude você. Muito bem. Depois nós temos o vencer. Segue a partir do presente do subjuntivo. Que eu vença, que tu venças, que ele vença. Olha aqui, ó. Aí lembra que a gente busca na terceira pessoa, no ele, e coloca para o você. Vença você. Vença você. Ok? E o último, Dani, agora é negativo, mas lembra que quando o imperativo é para o você, tá, gente? Olha só, é sempre do presente subjuntivo. Sempre, sempre, sempre. Tanto faz se é afirmativo ou negativo. Então, vamos lá, presente subjuntivo de novo, verbo desistir. Que eu desista, que tu desistas, que ele desista. Olha aqui. Que ele desista. Então, não desista, nunca desista, e assim vai, beleza? Então, se for o você, o meu sujeito, tem que ser estude, vença e desista. Vamos ver, olha só. A letra B tem estude, legal, começou com você, depois tem vence, já misturou, tem que ser vença, cai fora. A letra C começa com o estuda, que é pro tu, beleza. Só que depois ele coloca o vença, que é pro você, cai fora. A letra D tem o estude, que é pro você. Depois tem o vence, que é pro tu, misturou, tá errado. Depois, a letra E tem estude, que é pro você. Tem o vença, que é pro você. Mas tem o desistas, que é pro tu. Agora, olha a letra A. Estuda, que é pro tu. Vence, que é pro tu. Desistas, que é para o tu. Portanto, gabarito, letra A de Argentina. Questão bem complexa, bem difícil, que vai ter uma galera que vai dizer que não tem resposta, vai ter uma galera que vai dizer que, né, teria mais de uma possibilidade. Não, gente, se é, né, preenchimento de lacuna. A partir do imperativo, você não pode misturar o sujeito. O sujeito é o mesmo para todos os verbos aqui, porque eles estão em mesmo período, tá? Em um mesmo período. Ok?
Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, taca ali um joinha, um like, etc, tá? Não esquece, todas as quintas-feiras, a partir do dia 16, tá? As quintas-feiras, das 19 até as 20h30, das 19 às 19h45, a aula ao vivo do Prof. é aberta ao público, né? 19h45 às 20h30 é para o pessoal do clube de resolução de questões. Então, quer fazer parte? Chama o Prof. aí, precinho, ó, bem camarada, é uma assinatura, aula todas as quintas-feiras, 1h30 de aula comigo, resolvendo questão dessa forma, vendo na prática como é que funciona a nossa querida língua portuguesa, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.